Deixa eu trazer agora um projeto da Prefeitura de Uberlândia que estima-se que mais de 200 ônibus elétricos sejam adquiridos para renovar a frota de Uberlândia. O que isso tem a ver? Porque nós estamos falando de veículos que não são tão poluentes. Existe a movimentação constante desses veículos, que são veículos de transporte de passageiros, e a partir do momento que a gente tem uma grande quantidade da frota elétrica, a situação pode sim ser diferente e trazer um impacto positivo ao meio ambiente. Sobre esse assunto, Carolina Barro junto com a gente para trazer as informações, ao lado do secretário Ivonei, para explicar sobre essa iniciativa aqui na cidade de Uberlândia. Bem-vinda, Carol. Ótima tarde para você. Oi, Rafa. Boa tarde para você, para quem nos assiste também. É um assunto realmente muito importante, como você mesmo já adiantou, porque substituindo 50% da frota aqui em Uberlândia, vai ajudar em muito o meio ambiente, mas não só isso, viu? Há um investimento de 641 milhões de reais que serão financiados pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e aí também vai ter contrapartida da Prefeitura. Renovando essa frota, então o Divonei Gonçalves vai falar para a gente agora quais são os benefícios e em que isso impacta de fato. A gente já te agradece sua participação, Divonei, seja muito bem-vindo, e essa verba de 641 milhões é de financiamento. Isso é importante dizer, né? Porque as pessoas podem entender que é um dinheiro que não tem custo para a prefeitura. Tem sim, é um financiamento, que é uma linha de crédito boa, né? Uma taxa de juros baixa. A prefeitura já fez um programa desse lá em 2011, no governo do Adelmo, e agora está repetindo. Nós fomos enquadrados porque o município é bem administrado na parte financeira. Porque um dos critérios para aprovação é essa questão do município ter as contas equilibradas. Então nós passamos na aprovação e o programa que nós fizemos, nós demos entrada em final do ano passado, novembro do ano passado, com conversas direto com o pessoal lá em Brasília, da área em questão, dos gestores da área em questão. A prefeitura direto com eles, não teve interferência de ninguém. Aprovou e queria dizer para vocês o seguinte: há um processo agora, não é, né, a gente falar, aprovou, o ônibus está aí amanhã, não funciona assim, não. Agora tem um processo de caixa econômica, tem um processo de repactuar contrato, porque os veículos são de propriedade do município. Você tem que repactuar contrato, você tem que refazer planilha de custo para ver quanto vai custar isso dentro do que você hoje paga para o transporte coletivo operar. E a questão energética, né? Não adianta eu disponibilizar 200 e tantos ônibus e eu não ter condição de abastecer essas baterias e recarregar elas. O programa de 641, 90 milhões é para isso. Então você também tem que procurar a companhia de energia elétrica, enfim, é um processo em construção que nós vamos começar a construir agora, né? Acredito que a gente deva nos próximos meses estar nesse custo desses itens que eu te disse. O programa todo que nós pedimos é 890 milhões. Saiu agora essa aprovação do 641. O restante do programa é para infraestrutura urbana, para transporte público e para tecnologia, porque você tem que agregar tecnologia, centrais de monitoramento em tempo real, etc. Enfim, vamos aguardar também os próximos andar aí para ver se o restante do programa vai ser aprovado ou não. Perfeito. Então, foi um programa, né, um projeto lançado pela Prefeitura em novembro do ano passado, aprovado, então, habilitado pelo governo federal. Mas vamos falar de forma prática em que isso impacta na questão, inclusive, do meio ambiente? Bom, na verdade é o seguinte, hoje a discussão é muito grande, né? Essa questão ambiental. E a gente nunca ficou de fora de qualquer situação que possa ser investido nessa questão de meio ambiente. A tecnologia de ônibus elétrico, indiscutível, né? Ou seja, emissão de poluentes zero, né? Então, já aí por si só já fala, né? Então, primeiro, essa quantidade de veículos, e se isso tudo transcorrer da forma que precisa transcorrer, eu estou colocando esses outros itens necessários para que o programa possa ser efetivado, para ninguém dizer amanhã que a prefeitura foi lá, passou na aprovação e não pôs os ônibus para operar. Não é assim, gente. Tem um processo de acontecimento disso que envolve vários outros setores. E nós vamos estar abraçando essa causa para que isso possa acontecer o quanto antes. Metade da frota, nós diríamos, estamos
agora trabalhando com isso, porque isso tem um impacto, o dinheiro não é de graça, como eu disse, tem um custo para o município, então nós não poderíamos começar com toda a frota, que aí o nosso endividamento talvez não passaria no programa. Então agora começamos com isso, se der certo, eu acho que os próximos gestores que virão aí com certeza devem tocar o programa. Então, só para reforçar, além da não emissão de gases poluentes, que é muito importante para o meio ambiente, tem a questão de ruídos também, né? Emitem baixo ruído e além de não depender também do diesel. Agora, você falou uma coisa muito importante, Divonei, que é a questão da administração dessa frota. Ela passa para o município, tem toda essa questão contratual também com as empresas que hoje são concessionárias. Nós temos uma concessão onde quem adquiriu o veículo era a empresa que ganhou a concessão, né? Agora não, você tem 50% da frota, que é o município que está adquirindo, então você é obrigado a repactuar essa forma de concessão que você tem e esse contrato que você tem atualmente. Nós vamos ter que construir um novo contrato, uma nova forma de remunerar. Eu já ouvi gente dizendo assim, a prefeitura vai comprar ônibus e dá para a empresa de ônibus. Pelo amor de Deus, não é isso. O raciocínio não pode ser assim. Ninguém compra ônibus e dá para ninguém, né? Não funciona dessa forma. Nós vamos entrar com a frota e é lógico que o repasse que você tem hoje para uma concessionária de transporte coletivo vai reduzir, porque ela não vai ter mais aquele custo de compra daquele veículo. Então isso tudo nós vamos construir aqui dentro da prefeitura, nessa nova modelagem de concessão de serviço público para transporte passageiro. Talvez esteja cedo para a gente falar disso, mas isso impacta de alguma forma na quantidade de veículos que as concessionárias vão disponibilizar para a população? Com certeza, né? Ou seja, a propriedade dela vai ser menor do que o que é hoje, né? Hoje nós estamos falando de mais de 400 ônibus de propriedade das 3 concessionárias. Nessa aí nós já estamos falando quase 50% que vai ser de propriedade do município, mesmo que elas estejam operando, que é bom deixar assim bem explicado que a prefeitura não vai ter lá o motorista operando, dirigindo o ônibus, nada disso. Ela não vai ter o funcionário, não vai ter um pátio de veículo para os ônibus ser guardado. Isso vai ser disponibilizado de forma contratual e legal para que ela opere essa ferramenta. É como se eu tivesse o carro e te desse ele para você dirigir ele para mim. É mais ou menos nessa linha. Então eu já vi uns boatos aí que já deu dinheiro mais para a empresa de ônibus, agora está dando mais ônibus. Por favor, o raciocínio não é esse, longe disso. E a ideia disso tudo é que no final, com certeza, a gente vai trazer uma economia para os cofres públicos, que é mais importante, né? Te digo um exemplo, uma concessionária vai comprar um veículo, ela vai ter lá uma linha de crédito com a taxa de juros muito maior do que o que a prefeitura tem no programa. Já é um grande ganho, né? Eu hoje pago numa planilha de custo uma compra de um ônibus num financiamento pequeno com a taxa de juro alta, que eu sou obrigado a pagar pelo contrato de concessão, isso eu vou reduzir quando o carro for da prefeitura, eu não vou passar mais isso para a empresa de ônibus. Então vai ser construído de forma clara, transparente e principalmente para melhorar a qualidade do serviço, para deixar a população de Uberlândia com transporte atualizado, de qualidade, conforto e economia, que eu acho que é o que todo mundo está procurando. Perfeito. Para a gente encerrar, Divonei, quando a gente fala de financiamento, tem prazo para se pagar isso, né? Tem um manual prontinho, a proposta é 20 anos, tá? Ali tem umas diretrizes que agora a gente vai começar a conversar com a Caixa, no contrato da Caixa. A Caixa é a agência que vai entrar no financiamento. Você tem lá até 20 anos de amortização, você tem a contrapartida do município, né? Você tem a taxa de juro, né? Que é a taxa de juro que eu disse para você que é de 5 a 9, eu acredito que deve ficar dentro desse valor ao ano. Então isso tudo acontece assim que as coisas forem deslanchando dentro do programa. E é possível que gere um impacto financeiro positivo também para a população no futuro ou ainda não há que se discutir isso? Não, eu acho que quando você pega o programa e já olha ele, você já consegue entender que ele traz, nós jamais iríamos entrar num programa que não traz uma economia e não compensa, né? Além de eu estar comprando carro para ter mais despesa, essa não é a ideia. É o que a gente conversava com os técnicos do Ministério da Cidade sobre essa questão. Hoje você subsidia um X num transporte onde a frota é da empresa, você vai subsidiar um X muito menor porque a frota é sua, né? Então, de cara, você já consegue enxergar isso no programa com muita tranquilidade.
Perfeito, a gente agradece então Divonei Gonçalves esclarecendo toda essa situação da aquisição de ônibus elétricos. São 216 ônibus que virão para Uberlândia. Claro, é um processo, ainda está em tramitação, tem todo o processo burocrático para ser feito, mas é uma aquisição para o município que vai ser beneficiado não só mesmo o município, mas também toda a população. Rafa. Tá aí, Carol, obrigado, Divonei, trazendo aí os detalhes em relação, né, a essa adesão ao PAC, né, essa aprovação, digamos assim, e com essa possibilidade de logo a gente ter veículo elétrico funcionando, circulando na nossa cidade. Logo, mais ou menos, porque há um processo que não é pequeno para conseguir adquirir esse veículo junto ao PAC, que é o Plano de Aceleração de Crescimento, por parte do governo federal, trazendo esse tipo de possibilidade. Infelizmente, quando a gente olha estatisticamente o país ainda está muito aquém quando a gente compara com outros países em relação ao transporte de passageiros com veículos elétricos menos poluentes ou zero poluentes, como é o elétrico nesse caso. Para você ter uma ideia, fazendo um cálculo da frota no país que existe, 1% apenas é elétrico em relação ao transporte público, é muito pouco. Mas é importante dizer que existem diversas cidades que já têm veículos elétricos funcionando. Chama a sua atenção para cidades próximas, por exemplo, São Bernardo do Campo, que tem, São Paulo, que tem muito, Curitiba, que tem grande parte da frota, e outras também cidades do sul do país. Que pena que vai demorar ainda mais um pouquinho para a gente conseguir ter veículo elétrico circulando, para pensar em relação ao meio ambiente, dar conforto e economia ao mesmo tempo aos cofres públicos com os veículos elétricos transitando.